Após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, na famosa Conferência de Potsdam, foi acordado que a Alemanha derrotada seria dividida em 4 zonas de ocupação, entre Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e a União Soviética, que foram os países aliados que derrotaram as potências do eixo nesta guerra devastadora. E a partir de 1949, o país germânico se dividiu formalmente em 2 estados. A Alemanha Ocidental ou a República Federal da Alemanha, que havia sido ocupada pelos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, e a Alemanha Oriental, ou República Democrática da Alemanha, que havia sido ocupada pela União Soviética. A partição do país não implicou apenas uma divisão do território, mas também uma divisão econômica e, acima de tudo, divisões do mundo. Por um lado, havia a democracia liberal capitalista, e do outro lado, na Alemanha Oriental, estava o socialismo de origem marxista e soviética. Durante a época, a propaganda da Alemanha Ocidental pintava o lado socialista como o pior dos lugares para viver, enquanto a Alemanha Oriental se autopromovia como uma grande nação para seus habitantes. Mas além da propaganda, como era realmente a vida na Alemanha Soviética? Sendo uma combinação tão singular, o socialismo soviético com o gentílico alemão, neste vídeo queremos dar uma visão geral, além de julgamentos positivos ou negativos, sobre como se vivia neste Estado socialista que existiu de 1949 a 1990, tanto no âmbito econômico, mas também mencionando outros aspectos culturais. Fala Reinaldo Carrillo, isto é a Nova Enciclopédia, e convido vocês a apoiarem esta iniciativa se inscrevendo, dando like e compartilhando o material. A realidade é que os primeiros anos na Alemanha Oriental, a nível econômico, foram extremamente duros, somado ao fato de que estavam saindo de uma grande guerra, e bem, que a Alemanha era o lado perdedor que foi obrigado a pagar muitos dos custos desta mesma guerra por muitos anos. Uma das razões deste deterioro econômico é que a região da Alemanha Ocidental, ou seja, a que estava ocupada pelas forças democráticas, era onde estava o coração industrial do país. Portanto, essa divisão significou tirar da Alemanha Oriental grande parte de sua capacidade produtiva. Além disso, uma vez que os soviéticos começaram a ocupação, desmantelaram grande parte da estrutura industrial que havia na Alemanha socialista para enviá-la à Rússia. Isso resultou por anos em uma acentuada escassez de muitos bens essenciais. Outro setor econômico importante ainda se baseava na agricultura. Aqueles que trabalhavam no campo se dedicavam especialmente ao plantio de milho, trigo, beterraba, bem como centeio, aveia e batatas. Assim como produziam leite, carne de porco, de boi e de aves de capoeira. E bem, com isso levavam um típico estilo de vida campestre alemão, afastado do dinamismo urbano. Mas com a economia estagnada, não foram poucas as pessoas que começaram a emigrar da Alemanha Oriental, da Alemanha Socialista, para a Alemanha Ocidental, que estava experimentando uma importante recuperação econômica, graças ao famoso Plano Marshall, financiado pelos Estados Unidos. Este êxodo significativo de pessoas jovens, trabalhadoras e de profissionais qualificados realmente só piorou ainda mais a situação econômica que estavam passando. Essa realidade era muito preocupante para o jovem Estado soviético, que tinha poucos anos de fundação. No início dos anos 50, foi confiada ao secretário-geral do Partido Socialista Unificado da Alemanha, Walter Ulbricht, a tarefa de reativar a economia e deter a fuga de pessoas como fosse. O governo alemão, apadrinhado pela União Soviética, começou a acelerar a implementação do modelo econômico soviético, o que implicava a coletivização da agricultura e a expropriação de importantes empresas, bem como o estabelecimento de preços máximos e de cotas de produção, uma economia centralmente dirigida no sentido estrito. No entanto, o plano trouxe mais fome do que já existia. As tentativas de centralizar a agricultura e controlar os preços agravaram a escassez de alimentos. Os altos impostos sobre as poucas empresas privadas restantes contribuíram para o desaparecimento de muitos bens de consumo. A verdade é que durante a década de 50, a vida do trabalhador alemão médio era muito dura em termos materiais, do lado da Alemanha Oriental. Este sistema altamente hierárquico e centralizado em que se vivia nesta Alemanha Oriental
fomentou desde os seus inícios a estatização de grande parte do sistema produtivo do país. Eventualmente, apenas 9% das empresas das principais indústrias e das terras eram privadas. E um fato muito significativo e que também reflete a penúria econômica foi quando, em 1953, o governo alemão implementou um pacote de medidas que incluía um aumento de preços de numerosos bens e o aumento das cotas de produção das empresas estatais. E essas novas medidas contemplavam que, se os trabalhadores não atingissem essas cotas de produção, seu salário seria reduzido. E bem, essa última decisão gerou uma nova onda migratória, mas também gerou uma impressionante greve de trabalhadores que resultou em um levante generalizado contra o governo socialista em grande parte do país. Os protestos se espalharam por muitas cidades e, em poucos dias, mais de 300 mil pessoas protestavam em uma centena de localidades ao longo e largo da Alemanha Oriental. A situação estava tão fora de controle que Ulbricht teve que pedir ajuda às tropas da União Soviética para poder apagar esses protestos. É importante ressaltar que a economia não é tudo em um país. Por isso, depois vamos falar sobre outros aspectos da vida da Alemanha Soviética igualmente importantes. No entanto, as dinâmicas econômicas podem influenciar de forma abismal em todos os outros aspectos da vida. E por isso vamos nos aprofundar agora nisso primeiro. Até 1960, quase 4 milhões de pessoas fugiram da Alemanha Oriental. Em 1961, o governo da Alemanha Oriental decidiu fechar a fronteira entre os dois estados alemães e construiu o famoso Muro de Berlim. E para 1963, seguindo recomendações de Moscou, o governo alemão implementou um programa de reformas voltado para introduzir certos princípios de livre mercado e uma maior descentralização da tomada de decisões dentro do mercado. Tudo isso sem abandonar a estrutura socialista de propriedade estatal que já se tinha naquele momento. Esse projeto foi chamado de Novo Sistema Econômico. E este programa também tinha como objetivo transformar a Alemanha Oriental em uma nação industrial líder. Bem, o plano acabou criando uma nova elite política e de gestão econômica. O partido enfatizou a educação em ciências técnicas e gerenciais como caminho para o progresso social. Entre 1964 e 1967, os salários reais aumentaram e a oferta de bens de consumo melhorou bastante. A vida na Alemanha socialista tomou um novo rumo. A qualidade de vida material começou a melhorar gradativamente para muitas famílias no país. E bem, também havia uma maior diversidade de opções de trabalho para as pessoas, principalmente nos centros urbanos, que complementavam ainda com diversas atividades de lazer. Para o final da década de 60, a Alemanha Oriental tinha a economia mais rica dos países do bloco soviético. Durante este período, o partido lançou uma campanha de propaganda massiva para atrair a população ao seu socialismo de estilo soviético. Além de mudanças parciais, este modelo de coletivização econômica, com uma tímida descentralização e abertura, se manteve pelo resto da existência da Alemanha Oriental. Angela Merkel, chanceler alemã, relatava sua vivência na Alemanha socialista. E Merkel, em uma entrevista para a Reuters, manifestou que viver lá era de certa maneira confortável e que as pessoas podiam ser felizes e rir. É interessante comparar superficialmente o desempenho econômico entre as duas Alemanhas. Entre 1950 e 1966, o crescimento anual do Produto Interno Bruto da Alemanha Socialista sempre esteve abaixo do da Alemanha Ocidental Democrática. No entanto, a partir desse ano, os números dão uma virada bastante interessante, e entre os anos 1966 e 1970, o crescimento médio do Produto Interno Bruto, ou seja, o crescimento da economia da Alemanha Socialista, foi de 5%, enquanto o da Alemanha Democrática foi de 3,9%, ou seja, menor que o de sua irmã soviética. De fato, até o ano de 1986, o crescimento do Produto Interno Bruto da Alemanha Socialista foi maior que o da Alemanha Democrática. Agora, é claro, esses números têm suas nuances, pois para 1989, quando cai o Muro de Berlim, a Alemanha Oriental havia alcançado um Produto Interno Bruto per capita que representava apenas 31% do Produto Interno Bruto per capita da Alemanha Ocidental.
A verdade é que, embora ainda existissem distorções e não se atingissem altos níveis de prosperidade, a vida na Alemanha Oriental melhorou significativamente em termos econômicos, em contraste com seus primeiros 15 anos de existência, que foram muito duros. Claro que não se pode falar da vida na Alemanha socialista sem mencionar os níveis de espionagem e perseguição política típicos das nações soviéticas. A espionagem na Alemanha socialista foi particularmente forte em contraste com os outros países, neste caso, com a famosa agência de inteligência alemã, conhecida como Stasi, que articulava muitos infiltrados em todo o país e incitava os próprios cidadãos e familiares a vigiarem seus vizinhos ante possíveis atividades subversivas. O ativismo político não era uma opção real para qualquer alemão que realmente desafiasse o governo socialista. Em 1946, o Partido Comunista e o Partido Social Democrata se unem para formar o Partido Socialista Unificado da Alemanha, que, embora convivesse com outros partidos menores e organizasse eleições regionais de tempos em tempos, esse partido manteve o monopólio absoluto do poder político até o colapso do Estado Soviético em 1990. Como mencionamos, embora o trabalho seja muito importante para o laborioso povo alemão, a economia não é tudo. Um fenômeno muito marcante durante suas primeiras décadas de existência é que a Alemanha Oriental manteve-se relativamente distante dos estilos e modas que se desenvolviam nos países capitalistas. Por exemplo, durante suas primeiras décadas, certos elementos que floresceram primeiro na Alemanha democrática, como a indústria pornográfica, certa proliferação da prostituição e um maior consumo de drogas em áreas urbanas, não penetraram na Alemanha Oriental. Os movimentos de liberação sexual dos anos 60 na Alemanha capitalista também não se infiltraram. Mesmo antes de fazerem isso nos Estados Unidos, o governo oriental considerava essas coisas como modas burguesas, prejudiciais à população. No entanto, eventualmente nas décadas de 70 e principalmente nos anos 80, isso mudou. Devido à pressão de ambos os governos para aumentar a cooperação cultural e pelos inevitáveis fluxos da globalização, as influências do Ocidente começaram a se infiltrar entre os mais jovens da Alemanha Oriental. Essas influências incluíam os elementos que acabamos de mencionar, bem como todo tipo de produtos artísticos e culturais, tais como o rock, o punk, que se tornaram muito populares, para dar um exemplo, ou também os videogames ocidentais que fascinaram os jovens alemães do lado soviético. Esta ponte que foi estabelecida entre as duas Alemanhas gerou uma nova divisão cultural dentro da Alemanha socialista entre a geração de adultos e idosos, que era um pouco mais favorável ao sistema comunista, e os jovens que cresciam fascinados com a vida no Ocidente e que se opunham a este status quo. Por outro lado, durante este período, os esportes também foram muito promovidos na população por parte do governo da Alemanha Oriental. De fato, foram criados por um tempo grupos juvenis semelhantes às juventudes hitleristas, onde se promovia a preparação física, a vida saudável e o contato com a natureza. O país obteve sucesso internacional em esportes como natação, boxe, ciclismo, halterofilismo, atletismo e patinação no gelo. O governo implementava um ambicioso sistema de incentivo ao esporte focado nos jovens. As crianças entre 6 e 10 anos de idade contavam com o acompanhamento de professores de educação física, cuja missão era descobrir possíveis talentos, e para estudantes de maior idade também era possível frequentar universidades com uma educação focada em disciplinas como natação, vela ou futebol. Essa política também era aplicada àqueles estudantes com talento em disciplinas como música ou matemática. No que diz respeito à religião, isso foi motivo de disputa dentro do território. A liberdade religiosa e de culto estava proclamada na Constituição, mas o regime olhava com maus olhos a influência do luteranismo cristão sobre a população, embora o ateísmo não fosse promovido pelo Estado, como ocorreu em outros países comunistas. O Estado se mantinha alheio a qualquer declaração religiosa e não promovia, não saudava nenhum tipo de manifestação religiosa. Os cristãos protestantes constituíam 47% da população. Os cristãos católicos, 7% e 46%, eram formados por agnósticos, ateus e outros grupos religiosos. E outro aspecto que vale a pena mencionar é que o governo da Alemanha Oriental
também se propôs a rejeitar os chamados papéis de gênero que existiam na Alemanha Ocidental. Por isso, promoveu-se uma maior autonomia da mulher. Por exemplo, em relação ao casamento, promoveu-se o controle da natalidade. Este foi mais aceito e foi estabelecido um sistema público de cuidado especial para as mães e mulheres grávidas. Também o Estado incentivava a mulher a participar no campo laboral. Este movimento cultural fortaleceu-se principalmente entre os jovens do fim do período socialista na Alemanha. Da mesma forma, durante este período da Alemanha soviética, a criação artística e cultural foi incentivada à atividade cultural da Alemanha Ocidental e, ao mesmo tempo, o que podia ser expresso e o que não podia ser expresso, o que era possível e impossível de expressar. O Estado buscava enfatizar obras que destacassem como a população da Alemanha socialista era distinta e superior à população da Alemanha liberal. A indústria cinematográfica foi muito ativa na Alemanha Oriental. A produtora hegemônica foi a Deutsche Film AG, fundada em 1946 e cuja atividade se prolongou até 1984. Além dos filmes comerciais, a indústria cinematográfica da Alemanha soviética tornou-se mundialmente conhecida por outros tipos de produções, especialmente pelos filmes infantis que adaptavam os contos dos irmãos Grimm, ou por diferentes obras de tipo histórico que tratavam sobre a perseguição dos judeus durante o Terceiro Reich, por exemplo, ou sobre os brigadistas alemães durante a Guerra Civil Espanhola. A indústria cinematográfica também chamou bastante a atenção pela criação de um gênero réplica ao western americano denominado Austern ou Western Vermelho. Nestes filmes, os índios normalmente assumiam o papel de povo deslocado, que tentava lutar por seus direitos, em contraste com os westerns americanos da época, onde os índios eram mostrados como vilões quase todo o tempo. Para 1989, como resultado de vários fatores, começou o desmembramento do Império Soviético. Em novembro daquele ano, o muro que separava as duas Alemanhas foi demolido, e o Partido Socialista Unificado da Alemanha aboliu a disposição na Constituição que garantia o controle comunista do governo. No ano seguinte, ambas as Alemanhas se reuniram como um único país, mas as diferenças entre as metades não desapareceram da noite para o dia e ainda são visíveis atualmente em vários campos. Mas, embora essas diferenças persistam, o modo de vida liberal triunfou e se impôs em toda a Alemanha em seus diversos aspectos econômicos e sociais até hoje, deixando para trás o estilo de vida soviético que predominou durante 40 anos em um setor significativo dos alemães. Muito obrigado por assistir este vídeo, compartilhando o vídeo e bem também clicando em gostei, compartilhando o vídeo e bem também ativando o sininho para ativar as notificações. Se possível, contribua em breve com o nosso Patreon e PayPal. Apresentamos a Nova Enciclopédia, o melhor recurso para aprender sobre o mundo, sua história e as pessoas e conceitos que moldaram o nosso presente.